Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma tag que é a tag de início de ano. No final do ano passado eu fiz uma tag chamada tag fim de ano, que eu respondi aí perguntas relacionadas ao que eu esperava ler e o que eu já tinha lido ali naquela época do ano, as minhas expectativas pro fim do ano, enfim. E aí vendo outros vídeos aqui no YouTube, eu encontrei essa tag que é uma tag que consiste mais ou menos na mesma coisa, mas é uma tag um pouco mais longa do que aquela, uma tag bem longa, na verdade. Eu vou tentar ser sucinta nas respostas, porque ela tem 18 perguntas. E também é uma tag para falar sobre as nossas expectativas pro ano, o que a gente espera ler no início de ano, não só no início do ano, mas também durante todo o ano. Eu vou colocar aqui a pessoa que criou essa tag aqui embaixo, né, quem foi a responsável aí pela criação dessa tag. Eu pesquisei, vi se alguém já tinha traduzido, eu não encontrei a tradução dessa tag, então vou considerar aí que eu sou a primeira pessoa que tá respondendo essa tag aqui no Brasil, só porque eu não encontrei mesmo, tá? Então se vocês souberem de alguém que já tenha respondido, né, e vocês viram em algum lugar alguém respondendo aqui no Brasil, vocês podem deixar aqui também os créditos da pessoa, que eu coloco na descrição do vídeo ou fixo o comentário sem problema nenhum, tá? Como eu disse, a tag é um pouco longa, então, sem mais delongas, vou começar logo com o primeiro item, a primeira pergunta. E a primeira pergunta é bem direto ao ponto: quantos livros você pretende ler em 2025? E a minha meta vai se manter mais ou menos a mesma meta do ano passado, de 60 livros. Eu tinha, acho que, pensado em colocar 70, mas aí eu vi que eu prefiro me manter um número um pouco menor, que eu sei que eu consigo atingir com mais facilidade para não ficar me cobrando. Mas eu já comentei em outras oportunidades aqui no canal que eu não sou uma pessoa que fica se cobrando muito também, eu sou bem tranquila com essas coisas de meta. Então, no Goodreads, por exemplo, eu coloquei 52 livros para poder considerar aí um livro por semana, mas a minha meta, assim, que eu, né, defini pra mim mesma é de 60 livros, que eu sei que é uma meta possível de alcançar, que eu não vou ficar me cobrando, não que eu fique, mas eu defini um número bem tranquilo, assim, que eu já tô acostumada, já é a minha média aí de leituras por ano. A segunda pergunta pede pra citar um livro que você provavelmente vai reler esse ano. Eu não sou uma pessoa que relê muitos livros, mas se tem um livro, assim, que eu tenho 90% de certeza que eu vou reler esse ano, é You Are Here, de David Nichols. Eu já comentei desse livro em algumas oportunidades aqui no canal. Foi uma leitura maravilhosa do ano passado, inclusive entrou para as minhas leituras do ano, né, minhas melhores leituras do ano. Eu terminei esse livro com vontade de reler. Eu ouvi o audiobook e eu pensei, eu preciso ter esse livro físico para eu poder marcar todas as partes que me tocaram, todas as partes que ficaram marcadas comigo. Então, por esse motivo, eu quero muito reler. E assim, não sei se eu vou reler por agora, acho que vai ficar mais pro fim do ano, mas com certeza tem tudo para ser aí uma releitura desse ano. Pergunta 3 é um livro que está na sua lista de prioridades, né, de leitura para 2025. E eu tenho alguns que estão na minha lista de prioridade, mas um que eu acho que tá mais no topo para ser lido esse ano é A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Eu sempre acabo dando uma travada para falar o título desse livro, porque é um título um pouco comprido. Esse aqui, gente, é um livro super bombado, né? Acho que muita gente aí já ouviu falar, pelo menos. É uma fantasia que envolve vampiros e toda uma coisa assim, né, que eu acho que é a minha cara. Então, é um dos livros que eu mais quero ler esse ano, tá aí na minha lista de prioridades, junto com alguns outros, mas esse aqui tá ali no meu top 3 e eu não vejo a hora de ler. Só que eu coloquei como meta continuar ou terminar alguma série antes de eu começar essa daqui, tá? Então ainda talvez leve algum tempinho, uns 2 meses talvez, mas vem aí, em breve vem aí. O item 4 é um autor do qual você não vai ler mais livros este ano. Pra mim, a resposta acaba sendo assim, infelizmente acaba sendo muito fácil de responder, porque é o Neil Gaiman, né? Eu acho que todo mundo que não estava vivendo embaixo de uma pedra sabe, né, das últimas polêmicas aí que rolaram com o Neil Gaiman. Era um autor que eu estava começando a me aventurar, eu tinha lido até então 4 livros dele, eu acho. Eu tava gostando, né? Eu tava, assim, achando bem divertido, né, me aventurar aí pela bibliografia dele, né, pelos livros que ele escreveu. Mas, por causa das polêmicas, né, eu acho assim que cada um sabe de si, cada um sabe o que fazer com esse tipo de situação, né, eu sei que tem pessoas que resolveram simplesmente se desfazer de todos os livros dele. Eu, assim, ainda tô pensando o que eu vou fazer com os meus livros, alguns eu tô pensando em tirar da estante, um ou outro eu ainda tô em dúvida se eu vou tirar, porque foram livros que eu gostei muito, mas também não são livros que eu pretendo reler, então talvez eles saiam mesmo da estante, porque eu não quero ficar relendo, ficar consumindo novos livros, e nem livros que eu já li também, não quero ficar consumindo, né, mais, assim, né, as obras do Neil Gaiman, então é muito complicado, mas é um autor que definitivamente eu não pretendo ler nem esse ano, nem nos próximos. Pergunta 5 é algo novo que você deseja ler, gêneros ou os tropos, né, os famosos tropos. Eu fiquei, assim, bastante na dúvida, viu, gente? Eu acho que eu não sei muito bem responder essa pergunta, porque eu já leio de tudo, então, assim, talvez, se eu for escolher alguma coisa, talvez seja, eu queira, talvez, me aventurar aí um pouquinho no Dark Romance, tá? Mas, assim, é uma coisa que, tipo, só pra eu ler e ver como é,
sabe? Seria basicamente isso, assim. Mas, assim, quanto a tropos, assim, né, esses clichês que a gente vê, assim, eu não tenho nada, assim, em mente, então ficou difícil pra mim responder essa pergunta. O item 6 é um livro popular que você quer ler em 2025. E pra responder essa pergunta, o que eu fiz foi olhar todos os meus livros, assim, que eu mais ou menos coloquei na minha TBR pra esse ano, e ver qual deles era o mais popular no Goodreads. Foi basicamente isso. E o que acabou, assim, aparecendo em número 1, assim, com o maior número de leitores, foi O Retorno do Rei, né, do Tolkien. Esse aqui é o terceiro volume da trilogia do Senhor dos Anéis, né, a gente sabe que é um livro só que foi dividido em 3 partes, então essa aqui seria a terceira parte. É o livro mais famoso aí, né, que tem mais leitores, não é um livro bombado no TikTok, não é um livro que é um hype do momento, mas é um livro que muita gente já leu, né, muitos fãs de fantasia, é um livro muito adorado aí, e eu preciso concluir essa trilogia, então eu pretendo sim ler esse livro esse ano. Ele é bem grandinho, tá? Essa edição aqui, ela tem uma fonte um pouquinho menor, então ele não parece ser tão grande, mas ele é bem grandinho, e é uma leitura que eu pretendo fazer com muita calma e tranquilidade, mas é o meu livro mais popular, segundo o Goodreads. Item 7 pede para citar o lançamento mais esperado de 2025. E eu tenho 2, que acho que são respostas extremamente óbvias, porque são livros de 2 das minhas autoras favoritas, né? Um é Amanhecer na Colheita, finalmente temos um título em português, né? Então, Amanhecer na Colheita vai chegar já em março, eu estou desesperada pelo dia 18 de março, e eu espero que a Amazon não demore para entregar, porque a gente compra na pré-venda da Amazon e ela sempre atrasa, né? Então eu espero que corra tudo bem para eu não ter que esperar muito esse livro chegar nas minhas mãos assim que lançar. E o outro é o lançamento da Avi Schwab, né, que é o Bury, eu não vou lembrar agora, Bury Our Bones in the Midnight Soil, algo assim. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem, porque é um nome grande e eu não me lembro agora do nome certinho, mas também é um livro extremamente aguardado por mim, então, como eu falei, 2 das minhas autoras favoritas, é óbvio que o que elas lançarem eu vou querer ler, né. O item 8 é uma meta literária que você tem pra esse ano, e eu tenho 2 metas, assim, principais, eu posso até dizer 3, mas, enfim, uma delas é a principal e as outras 2 são metas, assim, menores. A principal é concluir e dar continuidade a séries. Então, essa é sempre uma meta de qualquer ano, praticamente. Mas esse ano eu tô bem empenhada. Eu ainda não dei continuidade a nenhuma série, mas deixa abaixo, tá, gente? Vem aí. Eu vou dar continuidade nas minhas séries, porque tem muita série que eu quero começar, né? Como eu falei, quando eu respondi ali, né, uma das questões anteriores, coloquei essa meta, assim, de terminar ou continuar séries antes de começar séries novas. Então, eu preciso muito dar continuidade ao que eu já estou lendo, porque tem muita coisa que falta 1 livro ou 2 livros pra eu concluir. Então, eu quero muito mesmo priorizar essas séries pra poder começar séries novas, porque começar série nova é a coisa mais fácil do mundo, né, gente? Mas continuar e terminar as que a gente já tá lendo é sempre muito difícil. E as outras 2 metas, assim, que também não são tão prioridade quanto essa que eu disse agora, mas também estão ali no meu radar, são ler mais clássicos e livros de não ficção, porque eu não costumo ler tanto, né? Não são gêneros que eu me aventuro tanto, e eu pretendo, sim, ler pelo menos aí uns 2, 3 livros de cada um desses gêneros. O item 9 pede pra citar um livro que tá na sua TBR e que você provavelmente nunca vai ler. Essa pergunta é um pouco contraditória até, né? Porque a gente pensa assim, nossa, tá na TBR e você não vai ler. Eu entendo que, assim, TBR é basicamente os livros que você tem ali à sua disposição pra ler e você acha, né? Olha pra aquele livro e fala, esse aqui talvez nunca vá rolar. E eu tive que pegar um dos livros que eu estou pra tirar da minha estante, então ele estava até então na minha estante, e eu tô aí com quase, né, 99% de certeza que ele vai sair da estante, porque eu não me vejo lendo esse livro em nenhum momento, que é Albert, um jacaré na família. Esse nome é até bem excêntrico, né? Eu já li a sinopse desse livro, ela parece ser uma sinopse interessante. Eu acho que esses livros em que tem animais interagindo com pessoas, assim, animais que... uma coisa meio fábula, assim, né, que é o caso desse livro, eu acho que eles são livros, assim, muito metafóricos, né? Eles trazem muitas mensagens, eles são carregados de metáforas e mensagens para a vida, lições, né, e reflexões. Eu acho que é o caso desse livro, mas ainda assim não me desperta muito interesse, sabe? Talvez se eu recebesse uma recomendação de alguém, porque esse livro aqui eu recebi, né, esse livro de uma caixa de assinatura, e não foi uma recomendação de ninguém, então eu nunca vi ninguém falar sobre esse livro, então realmente não me vejo, assim, lendo num futuro próximo, então eu prefiro tirar ele da estante. Então, provavelmente esse aqui nunca será lido. Mas se você já leu e gostou e acha que eu vou gostar, pode deixar aqui nos comentários. O item 10 é uma série que você pretende ler esse ano. Eu acho que essa pergunta seria meio que assim pra você citar uma série que você pretende ler inteira esse ano, né? Mas eu prefiro focar nas séries que eu pretendo terminar, né? Então, não necessariamente vou ler a série inteira, mas pretendo sim concluir a série esse ano, que é a série Manual de Assassinato para Boas Garotas. E eu tô lendo essa série em inglês, então esse aqui é o segundo livro. Eu acho que é Boa Garota,
não vou lembrar agora o resto. Esse aqui é o segundo, né, da trilogia, então eu preciso ler esse e o terceiro pra concluir. Eu já tô enrolando há um bom tempo pra ler, é uma das séries que eu preciso muito concluir, não é a única, tá? Mas acho que é a minha prioridade, assim. Então, como é uma trilogia e faltam 2 livros, eu preferi colocar essa aqui, porque 2 livros esse ano não é uma coisa difícil pra mim, né? Agora, se eu fosse pensar, assim, uma série que eu só li o primeiro livro e ainda tem mais 3 livros pra ler, eu não consigo, assim, me comprometer tanto. Mas nesse caso é mais fácil, porque são só 2, então eu acho que eu vou conseguir concluir esse ano sim. O item 11 pede para citar os autores autobuy. Eu não sei como fala isso em português, mas aqueles autores que você compra automaticamente, sabe? Quando lança um livro, você já sabe que você vai comprar. Bom, eu acho que eu já meio que respondi essa pergunta, porque com os lançamentos que vem aí da Suzanne Collins e da V. Schwab, essas são autoras que vão continuar sendo minhas autoras que, assim, absolutamente tudo que elas lançarem eu vou querer ler. Tem alguns outros autores também que eu gosto muito, mas eu não tô sabendo de lançamento pra esse ano, então eu preferi repetir essas 2 autoras, porque elas, assim, 100% de certeza, elas podem lançar qualquer coisa que eu vou sempre comprar, sempre ler tudo que elas lançam, tudo que elas escrevem. O item 12 pede pra citar uma adaptação literária que você tá aí ansioso, ansiosa pra assistir esse ano. Gente, eu não diria que eu estou, assim, ansiosa, super empolgada, mas eu estou curiosa pra ver o que vai acontecer com a adaptação de Verity. Eu fiquei bem desconfiada quando eu soube que esse livro ia ser adaptado, porque eu acho que ele tem, assim, uma grande probabilidade de ficar brega, de ficar bem, sabe? Uma coisa meio dramalhão, assim, meio novela. Eu acho que tem bastante chance de cair nessa. Mas também, se for feito por uma equipe competente, também pode ficar um suspense bem legal. Então, eu tô curiosa, eu quero ver o que vai ser feito aí. E aí já saíram também os nomes, né, dos atores principais. Eu não vou lembrar agora de todo mundo, mas eu lembro que tem o Josh Hartnett e a Anne Hathaway. Tem mais alguma outra pessoa também famosa, mas eu não lembro agora. Então eu achei, assim, interessante o elenco, eu gosto muito dos atores. Vamos ver o que vai sair disso. Eu particularmente gosto bastante do livro. É um dos livros, assim, que eu mais gosto, da Colleen Hoover, dos que eu já li. Então eu tô curiosa. O item 13 é uma continuação que você está esperando. Quando eu montei as minhas respostas para essa tag, essa continuação não tinha saído ainda, mas ela acabou de sair, faz assim, enquanto eu tô gravando esse vídeo, não deve fazer nem 5 dias que saiu, então eu vou considerar essa. Eu já comecei a ler, mas era uma das minhas mais esperadas aí, com certeza, que é All Shall Mourn. Eu acho esse nome ruim de falar, mas é o terceiro livro da trilogia que foi iniciada com None Shall Sleep. Eu já falei bastante dessa trilogia aqui no canal também, é uma das minhas trilogias de mistério aí favoritas. Vou até corrigir aqui uma informação, porque da última vez que eu falei sobre essa série aqui no canal, eu falei que a autora estava lançando o livro de forma independente e que o livro físico não seria lançado e eu ia ficar sem ter como completar a minha trilogia. Porém, eu caí numa fake news, porque eu tava olhando na Amazon esses dias, realmente só tinha o e-book e agora, no dia do lançamento, apareceu lá o livro físico. Então, parece que deu tudo certo, a autora conseguiu publicar o livro físico. Não sei bem se foi de maneira independente ou não, tô lendo o e-book, mas eu vou adquirir o exemplar físico pra poder completar minha trilogia, né? Até porque a capa é roxa, linda, maravilhosa, então eu preciso ter esse livro físico também. Daqui pra frente, essas últimas perguntas são perguntas mais gerais, assim, e não especificamente só sobre livros, tá? Então eu vou passar bem rapidinho, assim, por elas. O item 14 são coisas literárias que você quer deixar em 2024. E assim, gente, olha, eu acho que a gente aqui da comunidade literária, a gente tem como se fosse uma roleta de assuntos que a gente sempre volta. É impressionante. A gente sempre volta pro preconceito literário. O que é um bom livro? O que é um livro ruim? Ah, se pode escrever no livro, você não pode. Se você tem que separar a obra do autor, se o autor é problemático, você não pode ler livro do autor problemático. Enfim, são várias polêmicas que a gente sempre acaba voltando pra elas. Mas se eu fosse escolher uma, eu acho que seria o preconceito literário. Eu sempre acho que a gente tem que deixar, sabe, pra trás. Deixar isso no passado. Para de ficar julgando as pessoas pelo que elas leem. Deixa as pessoas lerem o que elas quiserem. Se elas gostam de ler só livro hot, não sei o que, a gente deixa as pessoas. Eu confesso que algumas coisas assim me incomodam, né? A gente teve aí uma polêmica recente de gente falando que pula parágrafo, que o livro tem muita palavra, não sei o que. Mas assim, é aquela velha história, você fecha o navegador da internet, você fecha o aplicativo, isso impacta alguma coisa na sua vida? Não, né? Então deixa as pessoas, tá? Por mais que eu também fique incomodada com algumas coisas, tem coisas que eu falo, gente, não vale a pena, entendeu? Ficar gastando meu tempo. Então, por mais que eu tenha uma opinião, eu prefiro ficar na minha, seguir minha vida e deixar as pessoas fazendo o que elas quiserem, tá? Enfim, são várias polêmicas que eu acho que vão acabar voltando esse ano, porque elas sempre voltam, mas a gente tem que realmente, assim, ó... O item 15 é o que esperar deste perfil em 2025.
Bom, como eu disse, são perguntas bem aleatórias, né? Eu acho, gente, o que vocês podem esperar é aquilo que eu já falei várias vezes. É foco em vlogs, apesar de fazer um tempinho aí que eu não posto vlogs, tá vindo vlog por aí. É um conteúdo que eu gosto muito de gravar, então eu não vou deixar de fazer vlogs aqui. Vou tentar manter uma frequência, né, de mais ou menos um vídeo por semana aqui no canal. Nas outras redes, gente, eu não tenho muita presença no geral, assim, nas redes, né? A Twitch, coitada, tá lá largada. Eu queria muito voltar a fazer live, mas às vezes me dá uma preguiça, então, quem sabe um dia, né, eu volte. No Instagram, eu tô tentando, né, aparecer um pouco mais lá, postar um pouquinho mais, só que também é difícil manter tanta coisa quando você é uma pessoa, né, que trabalha CLT. É muito difícil manter tudo atualizado e postando o tempo todo. Acho que, assim, o Instagram eu tô tentando manter mais ou menos. Meu foco vai seguir sendo aqui o YouTube. E não sei, não tô preparando nada demais, tá? Então não esperem muita coisa não, só torçam por mim pra que eu não abandone o canal de novo. A pergunta 16 é como o seu gosto literário evoluiu de 2024 pra cá? Eu, assim, parando pra pensar, eu não acho que mudou muita coisa, tá? Eu venho mudando, eu venho evoluindo aí o meu gosto literário, né? As coisas que eu mais gosto de ler, o tipo de literatura que realmente eu gosto de consumir. Eu acho que é algo que vem mudando de forma gradativa. Não é algo que, do ano passado pra cá mudou muito. Eu talvez, assim, esteja me interessando mais por histórias um pouco mais maduras. Quanto mais eu vou envelhecendo, mais eu vou me interessando por histórias que tenham protagonistas perto da minha idade, né? Então eu vou me distanciando um pouco das leituras muito jovens. Não acho que isso é um problema também. Se você gosta de ler livro jovem adulto até os seus 40, 50, 80 anos, não tem problema nenhum, mas eu venho me distanciando cada vez mais. E acho que isso é uma coisa mais gradativa mesmo, sabe? Eu venho reparando nos últimos anos, e não só do ano passado pra cá. O item 17 são booktubers que me inspiram, né? Pra citar booktubers aí que me inspiram. Gente, isso é muito difícil de fazer, é muito difícil responder, porque eu assisto muitos canais, então eu não consigo, assim, falar uma pessoa ou outra, porque eu tenho medo de deixar as pessoas de fora. Então, assim, eu vou deixar aqui nos comentários, ou aqui na descrição, canais, assim, que eu acompanho, que eu gosto muito. E o item 18, que é o último item dessa tag, finalmente ela terminou, pede pra você, assim, deixar algum conselho, algum comentário pra alguém que queira iniciar um perfil literário. Vou ser bem sincera com vocês, gente, eu sou a pior pessoa para dar esse tipo de conselho. Não acho que eu consiga dar nenhum conselho, porque eu não sou uma pessoa, assim, bem-sucedida, né? Então, por que você aí que tá assistindo me ouviria, né? Eu não sou a pessoa que tem o maior número de seguidores, eu não tenho um grande engajamento, então... Mas eu acho que se você tem vontade de começar a falar sobre qualquer coisa na internet, simplesmente comece, sabe? Porque uma coisa que eu aprendi ao longo desses 10 anos já produzindo conteúdo na internet é que sempre vai ter alguém para ouvir e sempre vai ter alguém que vai gostar do que você faz. Podem ser só 10 pessoas, mas sempre vai ter alguém. É o máximo que eu posso falar pra vocês, porque se eu for te dar dicas de como crescer e de como ser bem-sucedido nesse meio, eu não consigo nem fazer isso comigo, com o meu perfil. Imagina ajudar uma pessoa a chegar nesse patamar, né? Infelizmente eu não posso ajudar, desculpa. Bom, então essa foi a tag, eu espero que vocês tenham gostado, uma tag um pouquinho mais longa. Agradeço se você ficou aqui até o final. Deixa aqui nos comentários qual é o livro que você mais quer ler agora em 2025, né? Qual que é o seu livro mais aguardado, se tem um livro, assim, alguma continuação, se algum dos livros que eu citei você também pretende ler esse ano. Se você ainda não deu like no vídeo, aproveita agora, não sai do vídeo sem dar o like aqui embaixo. E também, se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Dando like nesse vídeo, você me ajuda a divulgar o conteúdo e também mostrar pro YouTube que você gosta e que é também pra ele recomendar o meu conteúdo pra outras pessoas. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então um beijo e tchau, tchau!